Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Caroline, eu sou estudante de medicina e estou indo para o quarto semestre da faculdade. E por conta disso, o vídeo de hoje vai ser contando tudo mesmo sobre o terceiro semestre da faculdade de medicina. Se você é novo aqui no canal, eu já fiz outros 2 vídeos contando os primeiros semestres da faculdade de medicina, vou deixar linkado aqui embaixo. Tem vídeo sobre o primeiro semestre, tem vídeo sobre o segundo semestre, tem vídeo sobre comentando a questão do contato com o cadáver, tem vários vídeos legais abordando mais o assunto da faculdade de medicina. E é isso, não se esqueça de se inscrever, de deixar o like e de compartilhar com os amigos também. Então bora que eu separei tudo pra contar pra vocês. Para começar o vídeo, eu acho importante dizer que, primeiro ponto, a minha faculdade é metodologia ativa. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho do que é metodologia ativa, eu não vou me estender muito aqui porque vamos ter um vídeo sobre isso, mas a metodologia ativa ela é conhecida por não ter aula de verdade, assim, aula mesmo, sabe? De você sentar numa cadeira, ouvir o professor falar e ficar anotando. Isso não existe, tá? É uma vez ou outra que acontece. Raro. A metodologia ativa é conhecida por ter sessões tutoriais. E o que é uma sessão tutorial? Uma sessão tutorial, por exemplo, ela tem a abertura e o fechamento, tá? E todo o nosso aprendizado, ele gira em torno do caso clínico dado pela sessão tutorial. Então, na abertura da sessão tutorial, a gente recebe um caso, por exemplo, um paciente de tal idade, com tais sintomas, e etc, etc. E aí a gente vai discutir o tema que está querendo ser abordado naquele caso. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o terceiro semestre ele é composto por 3 módulos, né? Cada semestre tem 3 módulos. E os 3 módulos do terceiro semestre é pediatria, neuro e geriatria, tá bom? Então, por exemplo, a gente abriu o terceiro semestre com o módulo de pediatria. Então, por exemplo, na primeira sessão tutorial do módulo de pediatria era uma criança de tal idade, com tal nome, que estava tendo algum sintoma de, sei lá, uma gripe, por exemplo. E aí a gente tinha que falar na abertura da sessão tutorial tudo que a gente já estudou sobre o sistema imune, porque a gente já teve o sistema imune no segundo semestre da faculdade. Então a gente já tem embasamento da matéria, vocês entenderam? E isso que é legal da metodologia ativa, porque ela vai estar sempre... É como se fosse um ensino em espiral. Você vai estar sempre vendo aquela matéria, só que você vai estar vendo algo novo. Então, por exemplo, a gente estava falando de sistema imune, mas a gente estava falando de sistema imune na criança, que é um pouco diferente. Bastante diferente. Mas, enfim. E aí, depois a gente pegava e a gente ia estudar aquele caso clínico, né? Uma coisa que me marcou bastante na pediatria foi a parte de ter que estudar de novo o sistema imune, porque eu não gostei quando eu tive que estudar no segundo semestre, eu não gostei da matéria, eu achei complicado. É assim, eu tenho muito fascínio pelo corpo humano de uma maneira geral, eu acho muito bonito tudo, eu acho muito perfeito, mas assim, sistema imune, apesar de eu achar muito legal, muito bonito, muito interessante, não foi uma matéria que meu santo bateu, entendeu? Então, na pediatria, isso, assim, eu tive que enfrentar esse monstrinho de novo e enfrentei com mais sucesso. Isso que é legal da metodologia ativa, já fica um comentário, porque você tá sempre em contato com a matéria, né? E você vai acabar olhando de diferentes maneiras, com um pouco mais de maturidade. É interessante. E assim, gente, eu sempre gostei de pediatria, sempre tive, assim, aquele negocinho atrás da orelha com pediatria, mas não era algo que eu falava, não, eu vou ser pediatra, ou eu acho que eu vou ser pediatra, ou então eu acho que tem uma chance de eu ser pediatra. Não era assim, eu, pensava numa possibilidade, né? Mas acabou que eu deixei de lado, assim, no primeiro ano de medicina. E aí eu tive o módulo de pediatria e me apaixonei, assim... Me apaixonei muito. Ah, mas um comentário sobre pediatria, uma coisa engraçada até, é que o pessoal, assim, o povo na faculdade, eles são muito 8 ou 80 com pediatria. É muito engraçado, assim, ou o povo gosta... ou o povo odeia, eu falo assim, gente, eu nunca quero ser pediatra, não serve pra mim. Eu tenho uma amiga que fez história comigo e ela saiu do módulo de pediatria falando, gente, nunca na minha vida não tenho a menor chance de eu ser pediatra. O próximo módulo foi o cão em forma de módulo, assim, gente, vocês entenderam? O que aconteceu nesse módulo? Porque a gente teve o próximo módulo, né, o segundo, foi neuro.
E aí, meu amigo, o negócio ficou sério, ficou louco, entendeu? O negócio ficou feio, ficou bizarro. Que é um modo também 880, bem 880, e eu tô bem no 8, assim, ó, é legal e tal, mas não é pra mim. Super interessante, considerava muito antes de entrar na faculdade, falava, não, eu vou ser neurocirurgiã e sei lá o quê. Mas é um negócio que caiu, assim, né? Gente, não tem a menor chance, tá? Já vou avisando aí, é isso aí, galera. Acabou, mais nenhum comentário sobre neuro, que é, tá? É isso aí. Tá, agora falando sério, gente, o módulo de neuro foi um desafio enorme pra mim. Eu acho que pra maioria dos meus colegas eu senti muito isso, assim, que o pessoal ficou preocupado. Mas neuro é muito, muito louco. Eu não sei nem como começar a dizer aqui pra vocês. É muito estranho como as coisas acontecem aqui, sabe? Como que a gente olha, sei lá, agora que nem você tá olhando pra mim e você nota que aquela parede ali é rosa. Tipo, é bizarro, é lindo, é encantador, mas é difícil, entendeu? Porque tem muita via, tem muito nome, tem muita decoradinha também. Tal parte do seu cérebro você tem que lembrar que essa parte é pra audição, e aí pra visão é outra, e aí a parte de interpretação é tal, e aí, tipo... E assim, neuro, o maior desafio pra mim, eu vou ser sincera com vocês, tá bom? É que o quê? A gente lê, porque a gente tá estudando aquele caso clínico da sessão tutorial que eu falei pra vocês. Então a gente lê muito. Os livros de neuro têm umas linguagens muito difíceis mesmo. Foi uma tortura ler aqueles livros. E assim, é estranho porque eles não vão chegar pra você e falar assim, olha, a audição no cérebro, ela tá em tal parte e ela acontece dessa maneira. Não, eles vão contar um experimento que eles fizeram em 1900 e sei lá quanto e vão dizer... E aí você vai ter que, assim, interpretar a teoria da matéria com base nas respostas daqueles experimentos, tá? E não um outro experimento, é assim, um experimento no molusco, sabe? Aí você vai falar, isso aqui aconteceu dessa maneira no molusco, então... aí você vai adaptar, tipo, na gente dessa forma... com essa teoria. Então, assim, a leitura é muito cansativa, é muito complicado. Por isso que eu acho que neuro foi uma matéria muito puxada. E eu falei pra vocês que a gente ficou com medo, de verdade, a gente ficou assustado. Porque a linguagem é, assim, outro tipo de linguagem. É muito desafiador, mas é recompensador depois quando você passa e você sabe a matéria e você sabe explicar as vias. É muito legal. Mas olha, só pra vocês verem, esse daqui... é o meu caderno com a matéria de pediatria. Vocês podem ver que isso aqui é o resumo do resumo, né? Meus resumos das minhas tutorias. Ó, grande, né? E neuro já é um pouco menor. Ó aqui. Estão vendo? São 2 caderninhos menores. Assim, em peso, a matéria, ela é, assim, quantidade, vamos dizer assim, ela é menor. Só que é muito mais difícil o estudo. Então, assim... É que eu falei pra vocês, é desafiador. E a neuro, assim... eu escutei de um professor nesse módulo de neuro, que é um neurologista, e ele disse o seguinte, que neuro é considerado, assim... Quando a gente vê, né, tem esse estereótipo no neurologista, na matéria de neuro, né? Quando você fala de neuro, você fala, nossa, que inteligente, que negócio, sabe? E tem isso porque, assim, que nem eu falei pra vocês, é uma matéria que tem uma linguagem muito difícil, né? É uma parte da medicina com uma linguagem muito difícil e não tem tanto estudo assim. Porque, para pra pensar, os estudos, eles são antiéticos. Como é que você vai fazer um estudo? Você vai tirar um pedaço do cérebro de alguém? Você não vai fazer isso, entendeu? E aí... Quando a pessoa já, por exemplo, faleceu e aí de repente tem uma autorização, é diferente em fazer quando a pessoa tá viva. E aí, neuro é uma parte da medicina que ela é um pouco atrasada, entende? Os maiores avanços do estudo da neurologia, eles ocorreram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial, predominantemente. Acho que falei certo agora. Mas enfim, Segunda Guerra Mundial, porque naquela época era um momento que aqueles médicos faziam aquelas coisas horríveis com as pessoas
E foi quando a neuro avançou, mas assim, grande parte dos estudos da neuro ficaram nessa época, né? Tudo que a gente tem de atualizações quase estão nessa época, só pra vocês saberem. O outro módulo depois de neuro foi geriatria. E aí, gente, ocorreu uma coisa nesse módulo que foi assim. Depois de neuro, a gente já tava assim se arrastando. Os veteranos já tinham avisado a gente que depois de neuro você ia estar assim se arrastando, implorando pra dormir em paz, nas férias. E aí, assim, o fato de você já estar cansado, somado ao preconceito que muitas pessoas têm com a matéria de geriatria, isso se juntou e aí foi um módulo de geriatria que a gente tava, tipo, implorando pra acabar. Mais ou menos isso. E assim, vou falar pra vocês, eu me surpreendi com geriatria, assim, com a teoria de geriatria. Eu não gostei tanto, porque geriatria tem geriatria tem muita neuro, tá? Geriatria tem muito sistema ósseo. Então, assim, foi uma matéria que eu me surpreendi negativamente, porque eu não sou tão chegada a essas duas matérias. Então, geriatria, como tem muito dessas duas coisas, acabou que assim, foi um módulo ok, sabe? Eu estudei, achei interessante, de novo, achei muitas coisas muito legais, muito interessantes. É incrível como o seu corpo vai andando conforme o envelhecimento. É muito interessante mesmo. Mas não foi uma matéria que fez meus olhos brilharem como pediatria fez, por exemplo. Então, foi um módulo que, assim, foi mais chatinho pra gente, de maneira geral. E o engraçado é que eu entrei no módulo, né, fazendo parte da liga de geriatria, e depois, quando acabou o módulo, eu falei, gente, eu vou sair da liga. E foi isso, eu saí da liga de geriatria, porque geriatria, assim, eu gosto muito da parte clínica, de você sentar com o paciente, escutar as histórias dele, sabe? Você ter esse vínculo com o paciente, pra mim já é maravilhoso, mas com o paciente idoso eu ainda tenho um negócio, assim, a mais, igual com criança, sabe? Porque eles enxergam as coisas de maneiras diferentes. E é por isso que eu gosto tanto da parte clínica, porque quando você conversa com alguém, a pessoa, ela te mostra um jeito de olhar o mundo, olhar as coisas, sabe? Como que ela enxerga si, enxerga tudo. E é muito legal você ter a oportunidade de conhecer essa nova visão. Então eu gosto muito da parte da clínica e de geriatria, assim, a parte da clínica pra mim é sensacional. E uma coisa interessante que ocorreu nesse módulo, como eu falei pra vocês, neuro e geriatria andam muito juntas, muito, assim, uma coladinha na outra, sabe? E a gente teve meio que, a gente fala que ela foi o nosso primeiro paciente, né? Porque os professores, eles escolheram, né, alguns idosos e, assim, lá na nossa faculdade a gente tem os consultórios simulados. E aí foi um grupo de idosos, e eles ficavam esperando ali na porta, e aí a gente se agrupou em algumas pessoas e fomos pro consultório juntos e cada um tinha o seu idoso, né, o seu paciente no caso. E aí, muito engraçado que assim, a gente pôde ficar com o mesmo paciente nas três consultas, né? Então, cada consulta a gente fazia uma coisa relacionada à parte de neuro, né? E a gente aplicava os exames, os testes, fazia tudo. Claro, o professor sempre ali vendo, porque a gente estava aprendendo a matéria. Tinha alguns idosos que não tinham nada, tinha alguns idosos que tinham algumas coisas e a gente podia ver pelos exames. E a senhora que a gente ficou, que eu e uma amiga, a gente, como dupla, né, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecê-la, né, que ela ficou com a gente. Ela, assim, é muito querida, fiz uma amizade com ela enorme. Na última consulta a gente deu um abraço, aí a gente ficou, ai meu Deus, eu não acredito que a gente não vai mais se ver, mas tomara que a gente se veja. E a patologia foi uma matéria nova que a gente teve e foi muito, muito legal mesmo. É muito bacana ter a chance de estudar, tipo, o que acontece para levar um processo patológico a uma doença. E a gente estudou, por exemplo, glaucoma. Eu achei muito legal o processo, assim, a fisiopatologia do glaucoma é muito interessante. A gente estudou rinite, sinusite, estudamos, deixa eu ver, Alzheimer, a gente estudou muitas doenças mesmo, que acometem o coração, assim, doenças prevalentes em cada segmento, então na neuro, na pediatria e na geriatria, tá? É muito legal, gente, de verdade.
Outra matéria que a gente teve também nova foi farmacologia. E essa matéria, gente, no começo, como a gente teve agora no terceiro semestre, a gente começou estudando a parte assim mais básica da farmacologia, né? Então, receptores, coisas mais básicas. E aí depois a gente terminou o semestre estudando remédio, tá? Fármacos, de fato, tá? Vamos falar fármaco que é melhor. Então a gente terminou o semestre estudando fármaco. Então, por exemplo, a gente estudou os fármacos para a questão neuro, né? Então, por exemplo, a professora fez uma coisa muito bacana. Eu tô aqui com um livro, calma aí. Aqui, gente. A professora fez um negócio muito legal, que ela tava dando uns casos clínicos. Ó, pra vocês verem aqui, tá vendo? Uns casos clínicos e a gente ia discutindo na sala. E assim, como é metodologia ativa, a gente tem que estudar antes, tá? Então a gente faz o resumo antes, e aí ela dava umas questões pra gente responder, né? Aí aqui, ó, no começo da farmacologia é uma coisa bem, tá vendo? Bem química, assim mesmo, tal. E aí depois, ó, aí a gente estudou a descrição dos fármacos, como que acontece, os receptores, que nem eu tô falando pra vocês, tem que ir já estudado, tipo, resumo feito, etc. E aí a gente começou a estudar a farmacologia colinérgica e a farmacologia adrenérgica, e os seus devidos fármacos, no caso. Então, aí foi a parte, assim, que mais foi chatinha, né? Por exemplo, remédio para controle de pressão, a maioria, assim, termina em ol. Só que são vários ols, tananã, ol, tananã, ol. E aí você tem que ficar decorando aquilo, né? Porque cai na prova, né? E é uma matéria muito legal. Porque depois você vai na UBS, né? Você vai acompanhar lá e você começa a entender por que que estão passando aquele medicamento. E aí só falam um nome e você fala, essa pessoa tem isso. Aí é muito legal na parte prática, porque você realmente consegue acompanhar, de fato, uma consulta. É muito legal esse andar da carruagem da medicina, né? Então, gente, a gente também teve mais uma matéria, que é a semiologia. E a semiologia, só pra vocês entenderem, na verdade a gente tem uma matéria muito maior, que se chama habilidades médicas. E as habilidades médicas, ela é um grupo de farmacologia, né, que é habilidades terapêuticas, de habilidades de bioética, tá? Então é bioética. A gente também tem as habilidades epidemiológicas, tá? E tá faltando uma... e habilidades semiológicas, que é o que eu tô falando agora pra vocês. Semiologia, é a matéria que a gente aprende a fazer exame físico no paciente, tá? Então, como que a gente faz o exame, tipo assim, num exame de levantar o dedo. Se acontecer isso é positivo, isso significa o quê? Entendeu? Você vai suspeitando das coisas. E uma coisa muito legal que aconteceu em sêmio nesse semestre foi que no primeiro ano de medicina, pelo menos na minha faculdade, a gente aprende tudo que é normal, assim, né? E agora no segundo ano a gente volta naquilo, só que a gente começa a ver as alterações daquela prática que a gente viu no primeiro ano. Então, por exemplo, a gente, ano passado, né, no segundo semestre, a gente aprendeu as auscultas cardíacas normais, as auscultas pulmonares, né, normais, e esse ano a gente aprendeu já, por exemplo, deixa eu pensar em uma coisa, vai. Num galope de B3, você consegue... A gente aprendeu a auscultar e falar, gente, isso é um galope de B3. Ou não, isso é um galope de B4. Então a gente aprendeu a auscultar e pensar o que é que a gente tá auscultando, entendeu? E a mesma coisa na questão das auscultas pulmonares. A gente aprendeu outros exames, né, no resto do corpo. E assim, o que é legal é que a semiologia, ela anda de acordo com aquele caso clínico que a gente recebe na sessão tutorial. Porque enquanto a gente estava tendo pediatria, a gente estava aprendendo a semiologia pediátrica. Então, por exemplo, os exames físicos básicos que a gente tem que fazer numa criança, tá? Então, os testes que a gente faz no recém-nascido, o que é normal, o que não é. A gente faz uma série de testes, né, pra liberar o recém-nascido, enfim. Na neuro também a gente aprendeu, e na geriatria também, os testes que a gente faz nos idosos, tá?
Isso foi muito legal. E aí, nessa matéria que eu falei agora, né, que a gente teve o primeiro paciente, né, que eu falei assim, nessa parte da semiologia. É muito legal mesmo. Eu gosto bastante de sêmio. E por último, gente, nós temos a APS, que é a matéria onde a gente estuda o Sistema Único de Saúde, né? A gente estuda o SUS. E eu gostei bastante da APS nesse semestre. A gente estudou, por exemplo, dor crônica, estudamos assuntos mais práticos que a gente podia depois ir na UBS e entender, olhar com um olhar diferenciado, né? Então a gente estudou, por exemplo, saúde do homem, e aí a gente começa a entender que, por exemplo, depois de estudar isso, eu comecei a olhar, nas minhas visitas para a UBS, eu comecei a ver que não tinham tantos homens lá. E quando a gente perguntava, quando via um homem ou outro, a gente perguntava, o que o senhor tá fazendo aqui? Eles sempre falam, eu vim buscar remédio para minha esposa, eu vim fazer isso, aquilo, mas raramente é uma saúde, assim, eles vão lá para eles mesmos, sabe? E quando vão, geralmente é voltado ao órgão sexual masculino, né? São as principais queixas, assim, quando um homem vai na UBS. E por isso que, assim, até é importante deixar aqui no vídeo, né? Que é muito importante essas campanhas que a gente faz. Nós fazemos do Novembro Azul, que é um momento que os homens, eles, assim, vão em maior quantidade, né? Num peso maior as UBSs, pra buscar, assim, uma saúde pra eles, né? De fato. Isso é um assunto que a gente pode discutir ainda. Eu acho que eu vou falar dele no meu Instagram. Enfim, é isso. Mas foi muito legal a APS. Eu gostei bastante esse semestre de APS. E o quarto semestre vai ser o último. E é isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já passaram pelo terceiro semestre, deixa aqui nos comentários se vocês já estão na faculdade de medicina, se vocês não estão, que faculdade vocês fazem, qual semestre vocês estão, que ano da escola, enfim. Até agora eu acho que... Eu não sei dizer qual é o meu semestre favorito, se foi o segundo ou terceiro até agora, porque eu gostei bastante do terceiro também, mas eu acho que foi o terceiro semestre até agora o meu favorito. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de me seguir no Instagram. É isso aqui. Vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!